Eu sou Jeff Barbato, sou artista visual e designer e atualmente também atuo como produtor cultural. Eu sou formado em artes visuais pela Unesp de Bauru e a minha pesquisa ela transita por multilinguagens, partindo do desenho e da fotografia e também de questões relacionadas ao meu corpo, no caso de uma deficiência congênita, a fissura labiopalatina, e isso se desdobra para o espaço urbano. Bom, até a rasgada para mim, ela pressupõe uma violência, mas ela também me leva para a natureza, para a erosão, para as placas tectônicas, até para a rachadura do nosso cotidiano no concreto. Então, eu vejo até a rasgada por essas vertentes. Bom, meu processo criativo, ele começou primeiramente com algumas provocações do curador, o Alan Zumizawa. Ele também trouxe algumas leituras para nós. Uma delas foi um texto do Flusser, e a partir dessas provocações, o Alan também trouxe um pouco do histórico da cidade de Sorocaba, mesmo porque o projeto ele foi pensado para ser executado na cidade de Sorocaba. E diante desse material, né, que o curador trouxe, eu acabei me interessando pela história da linha férrea sorocabana e também que é um resultado de uma exploração, né, dos bandeirantes, da dizimação dos povos originários e também algo que recentemente me trouxeram, assim, que no processo eu não tinha percebido, é que justamente a linha férrea ela transporta camadas da natureza, camadas dessa extração de minério. Então, aí me levou para a questão do minério de ferro, que também é uma questão que o Alan trouxe durante as nossas discussões sobre o projeto. Bom, nesse processo eu utilizei o OpenStreetMap para traçar a linha férrea sorocabana, que corta Sorocaba, e a partir dela entendê-la como uma fissura, entendê-la como algo que rasga aquele espaço, e também algo que transporta, por onde passa fragmentos e pedaços dessa rocha, desse minério extraído na região, não só na região, no país inteiro, né, que passa por ali. Já no trabalho Céu da Boca, é um trabalho bastante experimental, na verdade, é uma série de monotipias, em que eu trabalho com papel e objetos oxidados. Eu também induzo eles à oxidação e deixo esse papel submerso nessa substância e nessa ferrugem para formar essas monotipias. Eu não entendia isso como um trabalho, para mim era muito um processo, e foi uma escolha do curador, justamente por conta dessa questão de eu trazer o ferrugem em outros trabalhos da exposição também, e criar esse diálogo entre esse processo de passagem de tempo, de envelhecimento, de oxidação. No caso de Jeff, tem essa pesquisa muito íntima com a relação do corpo, né, com os rasgos do corpo. E é interessante ver como o Jeff cria essa relação do corpo na paisagem. Então é como se a gente pudesse ver também o corpo das pessoas inseridas no contexto urbano da paisagem, fala sobre essas feridas que estão, as cicatrizes que estão nos corpos e também se encontram, né, na cidade. Então, aqui no caso, o Jeff também tem uma pesquisa uma relação muito forte também com a própria natureza, né, com o rio e com o raio. Então, essa linha que se transforma em rio e que se transforma em raio. E aqui, no caso, nessa exposição, o Jeff faz uma pesquisa sobre a estrada ferroviária, que foi um elemento histórico muito importante para essa relação de conexão entre as cidades, né? Uma certa transformação econômica no estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente começa a observar
essas estradas ferroviárias todas abandonadas e enferrujadas. E o que muda nesse dinamismo econômico-social quando a gente migra de um meio de transporte de trem para um meio de transporte rodoviário, que essas relações, como diz o Milton Santos, também muda a nossa cultura, né? Então, de certa forma, a gente começa a ter outras relações com as paisagens, com as cidades, com as trocas. Então, o Jeff traz um elemento do ferro enferrujado, esse ferro que ele vai se deteriorando também. Então, a gente tem esse dado da passagem do tempo na obra de Jeff. Eu acabo explorando diversos materiais, assim como distintas linguagens, mas aqui na exposição eu trabalhei com um material que eu já venho trabalhando há bastante tempo, que é o concreto. A minha relação com o concreto é bastante afetiva, na realidade, porque vem muito da minha relação com o meu pai, com o trabalho do meu pai. Então, é algo que eu tenho uma proximidade afetiva e eu gosto de trazer isso para o meu processo criativo. Já o aço é a primeira vez que eu trabalho, o ferro, eu já vinha fazendo alguns estudos, mas também é algo bem recente. Então, é algo que eu estou descobrindo ainda, eu estou investigando nesse momento.